Então, há algum aluno que toma uma medicação neurológica ou psiquiátrica nesse colégio hoje? Ah, toma. E quantos tem? Eu não sei te precisar agora quantos alunos eles monitoram. Não são muitos, mas esse medicamento ele não é dado na escola, né? Ele é dado em casa e ele é indicado pelo neurologista, nunca pela escola. Né? A escola, ela não pode fazer nenhum tipo de encaminhamento indicando um tratamento para a criança. Né? Quem indica tratamento, quem indica medicamento, sempre são os profissionais da medicina. Mesmo uma criança que a gente julgue que tenha problema fonoaudiológico, né? A gente percebe que pela dificuldade da alfabetização, pela fala da criança, a gente encaminha sempre para um pediatra, com um relatório da escola. Né? Quem faz o encaminhamento vai dizer se essa criança tem que ir para um fono, para uma psicologia, se ela tem que ir para um neurologista, para um oftalmologista, é o pediatra. Né? A gente sempre encaminha para a unidade de saúde, pediatria. Né? E você conhece a história dessas crianças? Qual que é uma das crianças, por exemplo, que não está mais tomando medicamento, que está no 5º ano, né, que tomou durante um tempo, que teve alta de psicologia, né, que tem atendimento neurológico ainda, vai 2 vezes, umas 3 vezes por ano ainda, vai até o neurologista para fazer acompanhamento, que tinha uma dificuldade assim, tremenda dentro da escola. Eu não vivenciei porque eu cheguei esse ano na escola, só sei essa história. Ainda é um menino, ele é bem grande, né, bem maior, apesar de estar na idade, ele nunca foi retido, né, ele tem um desenvolvimento intelectual bom, assim, ele é bem grandão. É uma criança, assim, que a gente tem que ter um cuidado especial, os próprios amigos já sabem disso, né, o desenvolvimento intelectual dele é bom, mas ele não vai chegar ao final do ano com o mesmo desempenho acadêmico que os outros. Mas a gente sabe daquela criança que o avanço que ele teve em relação a todos os outros foi muito maior, em tudo, né? E a gente fica super feliz, assim, uma criança que tem um atendimento durante um tempo e depois ela não precisa mais desse atendimento. Ou ela toma um tempo o medicamento e depois ela não precisa mais disso. É possível ir tirando da criança, né? Porque é muito ruim para a criança também essa diferença, né? A nossa maior preocupação sempre é assim, quando eles vão para o 6º ano. Porque até o 5º ano a gente se sente meio mãezona deles, todo mundo conhece todas as crianças, tem as inspetoras, os professores de educação física, de arte, de literatura, de ciência, todo mundo está junto, conhece, conversa sobre aquela criança, a gente conhece a mãe, o irmão já estudou, e às vezes, e as relações com os amigos também são muito gostosas, né? E às vezes uma criança que é diferente, quando ela vai para o 6º ano, aí sim ela enfrenta uma realidade que é mais doída. Por isso acho que até a evasão aumenta depois, né? Porque parece que aqui eles ficam meio sob as asas da gente, assim, né? A gente consegue mais ver o todo. Parece mais que a gente é aquele professor generalista, né? Como tem o médico da família, que não é só o médico que olha o ouvido, mas que olha toda a pessoa. A gente também é um pouco isso. A história da criança. A gente também é um pouco esse professor assim que olha tudo, né? E qual medicamento que eles tomam? Vocês têm acesso a esse A gente recebe os laudos. Ai, eu não sou muito boa com o nome de medicamento, assim, um medicamento assim que eu sei que tem uma criança que toma é Ritalina, que é um medicamento indicado para questões de hiperatividade, né? Tem, por exemplo, esse menino não era Ritalina, não lembro o nome. Porque quando a gente faz um encaminhamento, quando a criança vem com um encaminhamento, ela vem com todo esse laudo, né? Ela não só toma o medicamento, ela toma o medicamento enquanto ela faz um tratamento paralelo, né? Que ela é uma pedagoga especializada, uma psicologia especializada que vai trabalhar uma sala de recursos, a gente tem na rede, né? Que vai trabalhar com essa criança, não o conteúdo, não é um reforço de conteúdo, né? Ela vai trabalhar da onde vem a dificuldade de aprender daquela criança. O que faz com que ela tenha essa dificuldade? É a agitação dela, né? Ou são outros fatores, e essa pessoa vai fazer esse trabalho com a criança. Há alguma orientação dada aos professores para que esses possam levantar entre os alunos, crianças, etc., na visão da escola,
de uma avaliação psicopedagógica ou médica e quais os documentos que são preenchidos na escola para documentar o comportamento do possível portador de transtorno de hiperatividade ou déficit de atenção, etc., de modo a ter um amparo legal que nos permita encaminhar os alunos problema. Então, pelo que me diz, os professores você tem uma orientação de como detectar essas situações. Então, assim, a escola, o professor recebe lá a sua turma, né? Então, ele vai sentar com um conselho com a pedagoga, com a direção e tal, e ele vai receber assim, olha, fulano veio, tem apoio nisso, eu tinha dificuldade de aprendizagem, olha, precisamos já começar com apoio para essa criança. Vamos falar de uma turma que não tem nenhuma criança com nenhum laudo, com nenhum atendimento diferenciado, tá? Um aluno que foi lá para o 3º ano, tá? Olha, ele está começando a se alfabetizar, a professora tem sentido muita dificuldade, vamos falar de cada criança. Essa professora vai para a sala, vai fazer as atividades, não é só ela tem uma corrigente, né? Pelo menos lá uns 3 horários da semana, tem uma profissional que vai de apoio junto à sala de aula. Vai fazer atividade diferenciada com a criança. No dia da permanência, os professores têm 33% de hora de atividade, que é onde eles podem sentar com o pedagogo, sentar com seus pais para planejar. Ela vai sentar e vai dizer, olha, eu não consigo, essa criança eu não consigo fazer entender, não está lendo, já tentei isso, já tentei aquilo, a pedagoga vai dar uma sugestão, vai planejar junto, vai chamar a criança e a gente vai avaliando. Vai chamar a mãe, se necessário, como é que é em casa essa criança? Olha, a gente está tendo uma dificuldade, assim, no ano passado já era, mas agora se acentuou, tal e tal. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente, depois que a gente fala com a família, uma das primeiras coisas que a gente pede, assim, é se tem vacina, se levou no pediatra, se está no peso certo, se não tem problema oftalmológico, se escuta bem, né? A gente tenta descartar e documentar toda essa parte física da criança mesmo, né? Tá, isso está tudo bem, tudo certo, tudo ok. Aí a gente tem uma ficha de desempenho acadêmico para ser preenchida, orientada pela secretaria. É uma ficha muito extensa, onde a gente vai fazer tudo ali. Cada professor que atende a criança vai observar diversas situações dessa criança, né? Vai anexar atividades da criança, o que ela é capaz de fazer sozinha. Até tem aqui o que a gente precisa quando a gente quer encaminhar uma criança para verificar se ela tem algum transtorno, se ela tem algum déficit, se ela tem algum problema, que a gente preenche essa DP, ela tem Como é que eu falei aqui? Ela tem aqui, ó. Então a gente tem que mandar preencher um roteiro, né? Um roteiro. Tem que ter assinaturas nessa ficha de roteiro, inclusive a assinatura da família, que vai ver esse roteiro, vai entender por que a gente está fazendo esse encaminhamento. Fotocópia da certidão de nascimento, a gente tem que ter uma cópia de todo o histórico escolar, de onde ela veio, se ela mudou de escolas, né? Se ela entrou na idade certa, um parecer da escola, pedagogo, professor e tudo, do que a gente avalia, o que a gente observa nessa criança, laudos e declarações que a gente tenha, então de uma fono, de um oftalmo, né? Os laudos que a gente tem em relação a essa criança. A gente tem que ter um termo de consentimento dos pais que autorizem a fazer isso. Um plano de apoio, a escola tem que mostrar que durante aquele tempo ela teve um plano de apoio individual diferenciado para aquela criança. Ela planejou diferente para essa criança. Texto de produção individual, sem interferência e com reescrita a parte do professor, porque pode ser um texto que você não entenda nada que a criança escreveu, se reescreve do lado, né? Ditado de palavras sem correção e com as palavras corretas ao lado. Situações, problemas, cálculos, desenhos livres, desenho da família, desenho da figura humana. Então, a gente tem que fazer assim, tipo um dossiê da criança e vai encaminhar para a Secretaria de Educação, que tem uma equipe multidisciplinar que vai olhar tudo isso, né? Julgando necessário, vai chamar essa família. E eu estou indo porque o pai chegou hoje do hospital. Agora, a Rosa está aí. Já falei com ela de professor. Obrigada, desculpe. Não tem problema. Aí, assim, se julgar, vai chamar a família, vai fazer uma anamnese com essa família. Quando que nasceu? Como é que foi a gravidez? Tem irmão, não tem irmão, mora onde? Mora com quem? Como é que não é? Gatinhou, andou, tomou mamadeira, não tomou. Toda essa história da vida da criança, né? Aí vai fazer uma indicação. O que a Secretaria pode indicar? A Secretaria, ela tem uma parceria com a Secretaria de Saúde, mas ela não indica medicamento.
ela indica assim, esta criança precisa, além da sacola, ela precisa vir aqui uma vez por semana para uma psicologia, ou ela precisa de uma pedagogia especializada, ou esta criança precisa sair da sala de aula regular por 1 ano ou 2 e participar de uma classe especial, né? E sempre junto com isso vai vir indicado avaliação neurológica, avaliação oftalmológica, né? Que é feito daí na rede, entendeu? Então é um processo, assim, para a gente detectar uma criança que tem dificuldade e ter um atendimento leva alguns meses de observação e de trabalho com essa criança, né? Os professores têm narrado alguma conduta entre meninos e meninas, a diferença de percepção de problemas da conduta deles, né? Em geral, assim, a visão da escola, o problema de um menino, como que é a queixa, a principal queixa do menino e a principal queixa da menina. Eu não consigo identificar agora, assim, né, nesses anos. Assim, a gente até sabe que normalmente as meninas são mais caprichosas, mas tem meninos com letra linda. A gente sabe que tem meninos que são terríveis, mas tem meninas hoje em dia que são terríveis, né? Ou assim, a gente sabe que as meninas são mais tagarelas, veja tanto que eu falei hoje aqui, né? E os meninos são mais objetivos, mas nem sempre, porque tem meninas mais tagarelas. Tem também as coisas, as pessoas dizem, os meninos são melhores nas ciências exatas, as meninas, né? Então o menino é melhor em matemática, a menina é melhor em português, mas, gente, olha, eu vou dizer, eu não consigo, assim, perceber nitidamente isso do menino e isso da menina. Não consigo, né? Queria que olhar minhas anotações e dizer, realmente, ó, as meninas são mais isso, os meninos são mais aquilo, sabe? Mas a escola não traz, assim, não traz questões sobre isso. Não traz. A gente tem, assim, parece, talvez, até que as meninas tenham um amadurecimento mais rápidos, né? Quando elas estão lá no 4º e 5º ano, que elas estão ficando mais mocinhas, parece que elas têm um desenvolvimento até físico, às vezes maior do que os meninos. Mas eu falei agora há pouco do menino grandão que a gente tem no 5º ano, né? De modo geral, em relação aos desafios e às condutas dos alunos, o que os professores têm dito e como têm se posicionado os professores no conselho de classe nas conversas com a equipe pedagógica. Então, conselho de classe, quando a gente faz um conselho de classe para tratar das questões pedagógicas, né? A gente fala de aprendizagem, não de disciplina. A gente separa, porque senão você fica falando do aluno que faz bagunça e não do que ele aprendeu ou não aprendeu, né? O aluno que faz bagunça pode ser um ótimo aluno de aprendizagem, né? O fazer bagunça é outro fator, né? Então, assim, as questões de comportamento a gente trata no dia a dia, né? A professora traz, a gente chama a mãe, conversa com a criança. Eu sempre gosto, assim, eu não gosto de gastar todos os cartuchos na mesma linha. Quando a professora vem e me traz uma situação, eu sempre peço a professora tentar resolver ela na sala de aula, sem interferência externa, né? Eu procuro, assim, fortalecer a professora, fundamentar a professora para que ela resolva aquela situação com a aluna. Para não parecer, assim, que quem manda mais sou eu e não ela, né, na sala de aula. Não houve possibilidade de vir a criança. Então, aí eu primeiro procuro fazer um acordo com a criança. Já pensou se eu tiver que chamar sua mãe? Já pensou se eu tiver que falar com seu pai? Que triste, ter recebido um telefonema da escola para vir aqui, porque não vamos combinar. Vamos ir, tento fazer assim, né? Volta aquela criança por qualquer motivo. Olha, veja, a gente já conversou aquele dia, agora não vou escrever. Eu vou deixar registrado. Isso, assim, sabe? E vou mandar um bilhetinho para sua mãe, né? Então a gente vai procurando em etapas, para não ter uma situação. Trancando a professora lá, Vou tirar. Está terminando aqui já. Então, assim, a gente procura fazer de uma maneira que vá por etapas, para não queimar de uma vez. Claro, a menos que uma situação assim, muito grave aconteça, uma criança se machuque, a outra tem uma atitude agressiva, às vezes a gente precisa naquele momento já chamar pai, mãe, tudo, né? Mas eu procuro deixar muito claro e separar muito a questão de conduta com aprendizagem. Não dá para misturar, né? Nem todo aluno bonzinho vai bem, nem todo aluno bagunceiro vai mal, né? Certo, obrigada. Entendeu?